tela para a gente não perder tempo. Quando começar a projetar aí, por favor, alguém me avisa? Começou, professor. Já. Ok. Então, dando continuidade à nossa disciplina, efetivamente, né, a primeira aula das temáticas que a gente vai abordar no decorrer aí das nossas 60 horas. A primeira aula a gente fez só aquele momento inicial de apresentação, eu conheci um pouco mais, né, da turma, de vocês, e também apresentei o planejamento que a gente vai fazer, ou vai, né, percorrer durante esse nosso curso. E hoje a gente inicia, então, essa parte mais conceitual, básica, né, que são os elementos conceituais iniciais aí da ciência econômica. E isso representa a nossa primeira unidade, chamada Economia e o Pensamento Econômico. Primeiro, os nossos objetivos dessa unidade, que a gente começa e termina hoje, né, é aprender as concepções e definições sobre a ciência econômica. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa perspectiva na aula de hoje, então é bem conceitual mesmo. Identificar o objeto da ciência econômica, a gente falou um pouquinho sobre isso na primeira aula, alguns colegas nas suas salas acabaram abordando até com um pouquinho mais de profundidade o que a ciência econômica atua, qual o objeto dela, enfim. Saber sobre a lei da escassez e os problemas econômicos e verificar o problema da organização econômica. O que seria esse problema da organização econômica? É como o sistema econômico é organizado de forma bem teórica. Então, a ideia é que no final, já para o final da aula, a gente tem essa perspectiva aí de olhar como a sociedade ela funciona hoje a partir de um modelo teórico, tá? Então, a gente vai fazer ali um esquema para vocês compreenderem isso. E acho que bem, assim, de forma bem introdutória, é muito claro, acho que para todos vocês, que no nosso dia a dia a gente vai ter aí N situações, várias situações no mesmo dia, que a gente se depara com questão econômica, né? Seja desde o momento que você vai, por exemplo, pegar um transporte público, abastecer seu carro, ou ao supermercado, enfim, tá dentro de casa você já está em um processo ou uma questão econômica, que você está consumindo bem o serviço e, ao mesmo tempo, isso está gerando gasto ou receita, não sei, dependendo da perspectiva que você utiliza seu imóvel, ou mesmo quando você sai de casa. Você sai para ir trabalhar, você está se deparando com a questão econômica, mercado de trabalho, você está vendendo a sua força de trabalho para depois receber seu salário, para comprar bens e serviços, para atender suas necessidades. E não diferente, acho que isso todo mundo vive diariamente, e se depara com questões de impostos e tarifas públicas. Então, isso é uma questão econômica que, corriqueiramente, né, a gente perpassa. Se observar, tudo aquilo que você vai adquirir de bem ou serviço, você paga um imposto, né? E, então, isso é uma questão econômica que a gente se depara no dia a dia. Outra questão é o aumento de preços. A gente tem visto aí, por exemplo, o caso da gasolina, né? Do gás de cozinha. Essas oscilações de preço também é uma questão econômica diretamente que influencia no nosso cotidiano, tá? Então, observar sempre essa visão, né? De entender que tudo que a gente está circundado, enquanto ser social, né, convivente dentro de um sistema econômico, a gente vai ver até o conceito também hoje, tem interrelação com o nosso dia a dia. Diferenças salariais também é uma questão que está diretamente atrelada. Hoje se discute muito a questão do homem e mulher no mesmo posto de trabalho, essas diferenças salariais. Diferenças salariais também decorrência do capital intelectual que você acumulou, ou o seu desenvolvimento em relação à sua formação. Eu até falava, acho que na primeira aula, por que você está fazendo um curso superior? Né? Provavelmente é porque você está buscando melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, enfim. E isso não deixa de ser uma questão econômica. Lembrando que se alguém quiser fazer alguma interferência ou fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. É só ativar o microfone de vocês, porque eu não consigo ver. Então, pelo chat, eu não tenho
nenhuma observação. Desemprego também é um assunto muito recorrente, a gente vê aí as altas taxas de desemprego acontecendo, né, ainda mais com a pandemia, os efeitos econômicos foram catastróficos, muitas empresas faliram, consequentemente, muitas pessoas ficaram desempregadas. Ou mesmo as empresas reduziram atividades econômicas, que também diminui a contratação de mão de obra. Então, isso leva ao aumento da taxa de emprego, de desemprego, aliás. E vários outros fatores, N fatores que a gente vê aí no nosso dia a dia. Então, assim, diante de tudo isso, que assim, dessa primeira contextualização, ou enfim, alguém quer falar? Eu, professor, Ou pode Arthur, falar. eu acredito que a gente tem que ver, né, as quatro funções, visões fundamentais da economia, né? Eu acho que isso é claro, é evidente que nós temos que ver o que produzir também, A gente vai quanto, já chegar lá. né? Nos problemas econômicos, você está falando, né? Né? É um problema muito sério. Sim, a gente vai já chegar lá. Segura aí. Então, assim, diante dessa perspectiva inicial, né, que é uma base mais introdutória, dessas questões que a gente se depara corriqueiramente, a ciência econômica, perdão, ela vem, então, nessa busca por analisar os problemas econômicos, que é o que o colega até estava já iniciando ali, mas a gente vai ver mais daqui a pouco, e a partir desses problemas econômicos, ela visa, então, formular soluções para resolver. Isso sempre, objetivo macro, né, dessa ciência, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, pensem o lado da função social, né, para além daquela primeira aula que eu falava de uma visão somente econômica, mas a partir do momento que a própria ciência econômica tem o pensamento na racionalidade, na visão por exemplo, contabilizar tudo para se ter o melhor do mínimo, né, tiver o máximo do mínimo, é sempre na perspectiva de trazer melhorias para a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente depois vai entender um pouquinho o grande papel do governo no processo de alocação de recursos nesse processo. Tá? Mas isso é mais lá na frente. E a palavra economia aí vai derivar do grego, eu acho que eu tinha até comentado lá no primeiro momento, oikos, né, que vai significar casa, e nomos, lei, então é como se fosse lei da casa, transferido para um conceito de administração da casa. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando, de forma geral, de administrar recursos, né, sejam eles humanos, materiais, enfim. E quando a gente fala de administração da casa, a administração até metafórico falar sobre isso, porque administrar um estado, um município, a união, também seria, né, um processo de administração da casa, ou mesmo sua própria residência, ou uma empresa de forma geral. Então, a economia tem esse papel de buscar fazer esse processo de administração da forma mais racional e produtiva possível. Como a gente também acho que falou lá na primeira aula, lembrar que a ciência econômica é uma ciência social, é uma ciência social aplicada, então, não diferente do que muitos pensam que é uma ciência exata, né, que vai ter aí a questão da matemática, tem uma vertente na ciência econômica que trabalha com a econometria, na questão estatística, mas de forma geral é considerada uma ciência social aplicada, como eu falei, porque estuda as maneiras aí como a sociedade se comporta pelo lado econômico. Então, ela estuda de que maneira a sociedade, né, vai escolher ou decidir empregar os recursos produtivos que ela tem, que são escassos, na produção de bens e serviços. Então, entenda, o principal papel da ciência econômica é pegar ou pensar, né, a melhor forma de alocar os recursos produtivos que nós temos à nossa disposição. Que recursos produtivos são esses? A gente vai entender que são chamados de fatores de produção. Esses fatores de produção vão congregar aí vamos dizer assim, a completude de todos os recursos que a sociedade tem para trabalhar em cima deles para produzir essa questão dos bens e serviços aqui, que é para atender, então, as nossas necessidades, ou satisfazer as nossas necessidades humanas, de modo a imaginar, ou pelo menos planejar, uma distribuição mais equitativa entre os grupos da sociedade. Então, veja que a função da ciência econômica é salvar o planeta Terra, pessoal. Né? De forma geral, é uma missão muito árdua quando a gente considera o contexto
de sociedade, porque muitas pessoas têm muito, poucas pessoas têm muito, e muitas pessoas têm pouco para viver. E isso é um problema de alocação. Então, costuma-se dizer que na sociedade, seja, né, do nosso país ou de qualquer planeta, ou de qualquer país ou do nosso planeta de forma geral, nós não temos, digamos, digamos assim, uma falta de recurso para as pessoas viverem bem. Mas o que nós temos são economias altamente concentradoras desses recursos e outras que não tem quase nada. É só pegar aí a distribuição no mapa mundi, imaginem os Estados Unidos, que concentra aí a grande riqueza do mundo, e a maioria dos países da África, né, do continente africano, morre de fome a sua população. Sendo que se a riqueza ou distribuição da produção dos Estados Unidos fosse distribuída para aqueles países menos desenvolvidos, a população estaria numa condição de vida muito melhor, e a população norte-americana, por exemplo, ou dos países desenvolvidos, não deixariam de ter um padrão de vida de alta qualidade. Né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona na prática, porém a ciência econômica tenta balizar, ou tenta estudar a melhor forma possível de que a sociedade se beneficie. Eu lembro que, se não me falha a memória, 5% da população detém mais de 50% da riqueza do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Que os outros 50% fica com 95% da humanidade. Imaginem essa concentração. Então, a economia vem buscar essa distribuição entre as pessoas e os grupos da sociedade de forma mais equitativa e que satisfaça as necessidades dessas pessoas ou as nossas necessidades, até porque nós formamos a sociedade, né? E como eu estava dizendo, é fato que em qualquer lugar desse planeta a gente vai ter aí recursos ou fatores de produção que são escassos. Não tem, por exemplo, casa de país desenvolvido para todo mundo. Não tem salário de 10 mil reais para todo mundo. Ou 10 mil dólares, sei lá. Não tem, enfim, porque são escassos, né? E aí entra o principal papel do economista, da ciência econômica. Pelo menos diante do que a gente tem, como fazer que a sociedade, de forma geral, tenha o acesso a esses recursos, como eu estava dizendo, que são escassos. Lembrando que o que é um fator de produção? Ou quais são os fatores de produção? Isso é importante vocês saberem. Nós temos na economia estabelecido 4 fatores de produção, que é a reunião, assim, vamos dizer, de tudo aquilo que existe no planeta Terra em quatro principais fatores, que é a Terra, e aí envolve tudo aquilo que está relacionado à questão natural, né, que vem da natureza, o trabalho, que é toda a força e mão de obra disponível no mundo, o capital, que são as máquinas, equipamentos ou aqueles instrumentos utilizados para serem trabalhados e formar bens ou serviços, e a tecnologia, que a gente considera como foi o último fator de produção considerado dentro da economia, uma vez que com a tecnologia a gente consegue otimizar o processo de produção e gerar mais bens e serviços utilizando menos fatores de produção ou recursos. Vocês estão entendendo até aqui? Estou falando rápido? Pessoal, estou falando rápido? Não, estou entendendo. A verdade é que é uma matéria que pega, mas eu estou entendendo. Ok. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. A gente vai ver que assim, a gente vai ver, não, a gente sabe na prática que nós, seres humanos, né, temos as nossas necessidades diariamente renovadas. Ou seja, as nossas necessidades são ilimitadas. Isso fica muito claro quando você vai numa loja e vai lá e compra, sei lá, 4, 5, 10 blusas ou roupas ou calçados ou um celular, enfim, de última geração, e você paga uma nota por isso. Aí eu te pergunto no final das contas do que você comprou. Qual a sua necessidade efetiva de ter adquirido aqueles bens ou serviços? Né? Aí, se você for parar para pensar racionalmente, você não precisa ter 10 pares de sapato, 20 pares, tantas bolsas, porque isso não é uma condição
de sua sobrevivência, mas você comprou porque você criou a sua necessidade de que precisa ter um sapato de cada cor, né? Um celular de última geração. Oi? Mas tem demais. É isso que eu ia dizer para as mulheres que não tem necessidade de 10 pares de sapato é uma facada no coração. Pois é. Mas aí eu pergunto para você, psicologicamente essa pessoa tem a necessidade, porque ela vai sentir mal se ela não comprar, só um exemplo. Por outro, economicamente falando, isso é um comportamento irracional. Lembra daquilo que eu falava na primeira aula da racionalidade humana, e é o que se pauta a ciência econômica. Então, se for desse sentido, e pensando de forma bem racional, nós só temos 2 pés. Então, nós precisaríamos de um par de sapato para sobreviver, né? Professor, mas a conjuntura social e econômica, ela te pressiona, né, a seguir o modelo. Se você Não, eu vou te corrigir só em uma palavra. Você tem razão, a conjuntura social, a econômica não, tá? A social te leva a fazer isso. É o que nós chamamos de indução social. Ou seja, Nós vivemos debaixo de um sistema consumista. exato, é o status quo da sociedade. Ou seja, nós somos levados a comprar uma roupa melhor, porque, ou sei lá, uma roupa de marca, o melhor telefone, a melhor casa, o melhor carro, porque o vizinho também tem, porque o ator fulano de tal, a atriz fulano de tal usa, mas isso não é uma questão de necessidade econômica, e sim social. Tá? Só para a gente diferenciar. Porque, economicamente falando, se eu quero ter um veículo para me locomover, eu poderia pegar a moto mais baratinha, ou o carro mais baratinho. Mas um carro, só um exemplo. Claro que tem aí algumas variações dentro do veículo, né? Algumas tecnologias. Mas, digamos assim, qual é a função de um veículo automotor? Fazer a sua locomoção de um ponto A ao ponto B, certo? Beleza. Se é isso, vai fazer diferença você se locomover com uma Lamborghini ou com um Fusquinha lá de não sei quando? A diferença não vai ter do processo de locomoção. Mas claro que aí a gente cria necessidade, que é um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, automático, com vidro e trava elétrica. Então isso a gente criou necessidades, mas a sua função principal, ou seja, do carro, é a locomoção. Tanto Fusquinha, quanto ônibus, quanto, enfim, qualquer outro meio vai te levar a isso. Só que aí entra uma outra análise. Qual o seu objetivo da locomoção? Isso entra numa perspectiva sempre econômica. Se é para eu me deslocar para o meu trabalho, e se eu for pegar transporte público, eu não vou chegar atrasado, isso vai me atrapalhar, eu vou perder salário. Aí sim, é uma questão econômica que você teria, então, que ter um transporte próprio. Mas que transporte próprio? Então, tudo é um processo de reflexão, de saber a sua real necessidade. Entende, pessoal, quando eu falo sobre isso? Sim. Professor, nesse caso, falando sobre isso, eu tenho um cunhado que trabalha na Caixa Econômica. A esposa dele, a minha irmã, comprava tanto, que chegou o momento que ele bloqueou todos os cartões para ela não comprar nada. Ela passou quase 2 semanas Ela passando mal, morreu? porque... Não, mas ela passou muito mal porque ela não conseguiu comprar nada, e ele não estava conseguindo mais pagar de tanto que ela comprava. Mas esse é um exemplo claro de dizer que é uma questão estritamente irracional, psicológica. Ela não morreu, ela não vai deixar de viver se a pessoa tiver em sã consciência, óbvio, né? Porque se ela tiver alguma insanidade mental, que eu espero que não seja o caso da sua irmã, ela pode até se matar. Mas, professor, sim, aí não é o capitalismo que praticamente induz a pessoa a comprar, porque, tipo assim, na hora que eu falei a conjuntura econômica, né? É porque eu entendo assim, que querendo ou não, nós fazemos parte de uma sociedade. Eu sou minimalista. Por minimalista, eu falo por experiência própria. As pessoas me chamam de pão duro, mão de vaca. Eu já fui excluída de vários grupos sociais, entendeu? Então, por conjuntura econômica, eu falei assim nesse sentido, entendeu? sim, não entendi. É porque eu achei que você estava querendo dizer que, pela perspectiva econômica, a gente também era levado a ter padrões de vida elevados, por exemplo. Claro que Professor, isso. Sim. Mas nós temos que entender que a gente simplesmente não escolhe o sistema econômico. Isso a gente não escolhe. Porque esse sistema econômico é fruto de um processo histórico de luta, de guerra, de disputa de interesse.
acabando definindo de forma de acabando que nós definimos a forma da sociedade se organizar socialmente, política e economicamente. Então, isso é um processo de histórico de luta, de guerra e de disputa de interesse. Sempre foi. E resumindo, só vai mudar se acontecer um processo de ruptura, né? Sim. E essa ruptura ela pode ser de várias formas, seja sangrenta, seja por meio, né, da persuasão, a questão política, enfim. Mas para dizer o seguinte, que isso e legal, essa é a ideia mesmo, é que a gente reflita sobre onde a gente está vivendo e o cenário que a gente tem. Então, se a gente for considerar dentro do sistema econômico todas as relações que existem, a gente chega num denominador comum que nós temos recursos para a sociedade, mas nós temos as necessidades da sociedade que esses recursos jamais vão atender. Primeiro porque as nossas necessidades, como se fala, elas vão sendo geradas. Agora, por que elas vão sendo geradas? Aí sim, cabe vários fatores que era aqueles que a gente estava falando. Mas a principal delas, pessoal, é a questão social, não tem jeito. A gente vive em sociedade, ninguém vive isolado do mundo e a gente precisa viver em sociedade. E essas condições que eu estava falando para vocês, que acabam sendo, pelo viés econômico, irracional, alguns comportamentos humanos, né, como eu falei, a questão de consumir aí várias coisas sem necessidade, ou por essa, digamos assim, por essa pressão que a sociedade impõe por melhor padrão de beleza, melhor carro, melhor casa, enfim, e a gente sempre trabalhar mais para comprar mais coisas, aquilo que eu falava na primeira vez. Claro que isso está associado ao nosso padrão, ao nosso sistema econômico, que é o capitalismo. Que o capitalismo, a base dele é o quê? Produzir mais para as empresas lucrarem mais. E para elas lucrarem mais, a gente tem que consumir mais. Então, são criadas necessidades não econômicas, necessidades de consumo em nós, entende? Como que isso acontece? Por meio de marketing, propaganda, esses padrões que são estabelecidos na sociedade. Mas o que eu estou explicando é que, com o pensamento racional e econômico, a gente não deveria se deixar influenciar por essas necessidades que não são nossas, mas sim que foram criadas e nos repassadas, seja pela televisão, pelo rádio, enfim, por onde for. Tá? Mas, professor, sim. Vamos lá. Eu gosto muito quando eu começo a refletir, começo a rever, né, a teoria de Maslow. Né? A teoria dele, ele tem uma ideia que o ser humano vivia para satisfazer as suas necessidades, com objetivo de conquista sonhada e alta realizações de plenas. O esquema descrito no pirâmide de Maslow, ele trata juntamente da hierarquia dessa necessidade ao longo da vida do ser humano. Então, mas isso é uma necessidade social, lembre-se disso, e não econômica. Sim, social. Então, o ser humano sempre vai viver à procura de algo a mais. Isso não, exatamente. Por isso que está aqui, as necessidades humanas são ilimitadas e sempre vão se renovar. Entende? Agora... Só que o ruim nisso é que, professor, que não faz bem para a gente, porque qual a necessidade assim, de uma mulher abrir o seu guarda-roupa e a roupa vem praticamente toda em cima dela? Não tem necessidade. Enfim, assim, claro, isso aqui a gente está só refletindo sobre determinadas questões, que não tem solução e não tem uma discussão única. Lembrem-se sempre disso. Tá? A gente não vai conseguir, eu não vou conseguir chegar e dizer um conceito fechado de determinados assuntos, porque não existe. Né? Assim, não existem teorias de pensamentos, visões de mundo que vão trazer sobre a sua perspectiva, sobre a sua forma de imaginar ou de ver. Né? Como a colega falou, ela tem uma perspectiva minimalista. Essa perspectiva é aquela que vai sempre buscar do mínimo, né? Resumindo, a base, tem gente que já tem a perspectiva de ser, vamos dizer, não é de extrapolar, mas não sei, a palavra não me vem agora, mas de ter um padrão de vida, sei lá. Né? Que... É de ser obeso de tudo, né? Enfim... A grosso modo, vamos dizer que seja isso. Mas, resumindo, isso são visões de mundo, né? São perspectivas de se pensar o ser social, tá? Mas, no final das contas, o que a gente vai entender nós temos os recursos e os fatores de produção escassos. Então,
nós jamais conseguiríamos atender todas as necessidades da sociedade, né, da população do planeta. Não consegue, porque os recursos são escassos. Né? Mas essas necessidades, elas, além de serem limitadas, elas vão se renovando. Como a gente concilia isso? Essa é a grande questão que paira sobre a reflexão da ciência econômica. Como imaginar esse processo dentro da sociedade? E para isso nós vamos ter aí o que nós chamamos, o colega até estava falando, dos problemas econômicos fundamentais. Esses problemas econômicos fundamentais também é uma forma de pensar, né, o contexto social e, na verdade, o contexto econômico para a sociedade. E o que seria isso? Primeiro, o que e quanto produzir? Então, quais as necessidades, as reais necessidades que nós temos de produção? Né? A gente produz carro de um milhão de reais, sei lá, R$1 bilhão. Qual a necessidade de eu produzir um carro desse? É porque fulano é bilionário, quer ter um carro na garagem. E às vezes ele tem 20. Mas existe, socialmente falando, isso é, vamos dizer assim, uma heresia. Né? Aquilo ali não atende à necessidade, vamos dizer, da sociedade, do coletivo, mas sim uma necessidade individual. Infelizmente, ou felizmente, como a gente está no sistema capitalista, e aquela pessoa é detentora dos meios de produção, então ela, por ser detentora dos meios de produção, ela domina o sistema econômico e vai conseguir aí interferir nessas relações, né, especialmente as relações de mercado, acumulando cada vez mais. Lembrem-se que no capitalismo, a gente sempre brinca, né? Quem tem muito acaba tendo muito mais, e quem não tem nada ou tem pouco acaba tendo menos. Infelizmente, isso é uma lógica perversa, mas ela é existente em detrimento do sistema econômico que a gente vive. Tá? Que ele sobrevive da exploração do trabalhador. Isso aí vocês vão ver muito em Marx, na literatura marxista, socialista, de forma geral, que vai trazer sobre isso, que é uma crítica ao sistema econômico. Mas se é bom ou se é ruim, eu deixo para cada um de vocês pensar. Até porque eu tenho meu alinhamento ideológico e isso vai de encontro a determinadas visões de outros ideólogos, né? E aqui não é o caso, não vem ao caso. Como produzir? Também é um outro problema fundamental. Se a gente sabe como produzir da melhor forma possível todo e qualquer bem ou serviço na sociedade, a gente otimiza a produção e aumenta a produtividade. Então, a gente produz mais com menos. Isso é um problema que, de certa forma, ampliaria as liberdades humanas. Alguém queria falar, eu acho. Sim ou não? Então, vamos seguir. E o último é para quem produzir, né? Então, a gente pensa em produzir o que e em que quantidade, de que forma a gente vai produzir esses bens e serviços e a quem vai atender. Isso são o que nós chamamos dos 3 problemas fundamentais, né, que na verdade acabam sendo 4, porque o que e quanto ali são 2 em 1. Mas é para dizer assim, se a sociedade conseguir responder esses 3 ou 4 problemas colocados, ela terá uma harmonia na sua sociedade. Só que, infelizmente, isso a gente não consegue medir. Né? Até porque a nossa sociedade ela é injusta, né? Ela não é equânime. Ok? Alguma dúvida, questionamento ou algum comentário? Então, dentre isso que a gente estava falando, nós chegamos, então, no tal do sistema econômico. Né? O que é um sistema econômico? Ele vai ser, então, definido como uma forma política, social e econômica pela qual está organizada uma sociedade. Nós tivemos vários sistemas econômicos ao longo do planeta, ao longo da história da humanidade, pessoal. Nós tivemos o sistema comunal primitivo, que era aquele lá da sociedade, né, dos nômades, dos primórdios, que a gente chama até de idade antiga, que a sociedade passou, que era aquelas populações que eram nômades. Acho que vocês já assistiram vídeos, enfim, né, filmes que tratam sobre isso. Mas era um sistema econômico. Eles só produziam aquilo, ou eles, na verdade, nem produziam, eles se deslocavam no entorno do território para buscar a sua alimentação. Então, eles não tinham um sistema de produção para gerar excedente. Eles só produziam aquilo que era para o seu consumo.
Então, a gente até entende, né, a história econômica conta que era uma sociedade autossuficiente, que ela só visava ali a comunidade, é o sistema comunal primitivo, que a gente chama. Depois a gente vem aí, tem um sistema feudal, né? Isso aí são sistemas de modo de produção da sociedade. E depois a questão, enfim, vai primeiro, depois tem a escravidão, o modo escravista, e vai evoluindo até a gente chegar no atual, que é o sistema capitalista. Lembrando que nós temos outros sistemas econômicos, como ai meu Deus, da Europa, que agora me falhou a memória. Economia de mercado, né? Economia socialista e economia mista. Mas isso aí são, na verdade, isso aí são os tipos de formas que a gente considera dentro do sistema econômico. Mas me falhou a memória. É que, resumindo, os principais que a gente sabe e conhece, economia de mercado, o sistema capitalista, o sistema socialista, mas tem outros que agora eu não me lembro. Eu só coloco normalmente os dois principais. E assim, quando a gente vai falar de sistema econômico, a gente está falando aí desse sistema de organização que vai regular e estabelecer como é organizada a produção, a distribuição e consumo de todos os bens e serviços e as pessoas que as pessoas vão utilizar. Isso sempre visando o seu padrão de vida. E qual é, então, a diferença entre o sistema econômico capitalista e do socialista? Se a gente for comparar. Alguém saberia me dizer? Vou até olhar aqui para vocês. Considerando que o sistema econômico é uma organização política, social e econômica e que regula ou que determina a forma de produção e distribuição dessa produção para a sociedade. E aí eu pergunto, qual a diferença do capitalismo para o socialismo como sistema econômico? Na verdade, o socialista, ele é planificada, né? É uma economia, as decisões são, como se diz, sobre os quatro, para que pode produzir, são determinados por os órgãos de planejamento do governo e não pelo sistema de preço e pelo sistema de concorrência intercapitalista, né? Exato. O mercado é diferente, né? Exatamente. O mercado, na verdade, economia de mercado e capitalista é uma base de um sistema econômico e é uma propriedade privada dos bens de produto e do capital, que predomina, como dizer, a livre iniciativa. Não é isso? Se a gente for considerar, né, assim, de uma forma bem mais rasa, o entendimento do que você está falando, a gente pode entender que alguns elementos são individualizadores, né, do sistema capitalista e do sistema socialista, por exemplo. Por exemplo, a força de trabalho. Por exemplo, a propriedade privada. Por exemplo, a circulação de mercadorias ou de dinheiro. Então, existe uma diferenciação. No sistema capitalista, você é livre para vender sua mão de obra e você vai ganhar uma remuneração com base na venda dela. No socialismo, você também vai vender sua mão de obra, mas o seu ganho em cima dela, aí sim, quem regula é o Estado, e não é a relação de mercado. Lembra quando eu falei lá na primeira aula que, por exemplo, por que o médico ganha muito e o professor ganha pouco? Porque isso é uma relação de mercado. Porque tem poucos médicos para a população existente, mas tem muitos professores para a população existente. Então, o que acontece? Se tem muitos professores, a oferta de professor é muito alta, e o preço, vou colocar entre aspas, do professor acaba sendo mais barato. Tá? E o do médico não, é muito mais alto, então por isso que o médico ganha mais. E no socialismo isso acontece? Essa relação de demanda e oferta pela mão de obra? Não, pessoal, vocês devem ter ouvido em algum momento já da vida de vocês, que o médico cubano ganha igual qualquer outro trabalhador. E eles estavam até vindo para o Brasil com aquele mais médico, né? Porque tinha uma expectativa de ficar no país e ganhar muito mais. Mas para vocês terem ideia, né? Só assim, para vocês terem noção do médico cubano, que ainda é um sistema considerado socialista, né? Mesmo que não puro, mas ainda tem o seu viés, porque é uma economia ainda planificada.
Mas veja que os médicos cubanos vinham para o Brasil, eles recebiam salário de 10 mil reais. 10 mil reais, 8 mil reais ficavam com o governo e eles somente com 2 mil. Então, todos os médicos ganhavam 2 mil reais. Entendem? Porque aí não é o fruto do trabalho dele, o rendimento que ele efetivamente tem, mas sim o que o governo, né, permite. Sistema econômico, desculpa, eu não vi aqui. O sistema econômico da Europa é o capitalismo liberal. Na verdade, o capitalismo ele vai ser sempre liberal, tá? Não existe um capitalismo restritivo. Alguém queria falar? O princípio do sistema capitalista é a liberdade. Tá? A liberdade de eu vender minha mão de obra, a liberdade de eu vender, né, aquilo que eu quero, enfim. O que se tem de diferenciação é a questão da propriedade privada, que o que é meu. E se eu batalhei para ter, é meu. E se eu sou dono, se eu sou um cara milionário, a minha fortuna é minha e da minha família. E ninguém tasca a mão. No sistema socialista já não é assim. Tá? Mas vamos lá, vamos avançando aqui, porque essas discussões, assim, dá muito pano para manga. Infelizmente, as nossas aulas não... A gente tem que ir avançando aos poucos. Bom, alguns elementos básicos dentro do sistema econômico. O primeiro deles é o estoque de recursos produtivos ou fator de produção. Como eu falei para vocês, a gente considera 4 fatores de produção, não esqueçam mais disso, dentro do sistema econômico. Capital, que representa, né, os recursos produtivos, ou máquinas, equipamentos, enfim, instalações, que acontece a transformação de matérias-primas em produtos acabados. Isso chama-se o capital. E o dinheiro também, né, que existe na economia. A mão de obra, que é o fator trabalho de produção, que a gente chama, que representa, então, todos os trabalhadores do mundo, tá? E a natureza, ou a terra, que a gente chama, que representa todos os recursos naturais no planeta. E, por último, incorporada a tecnologia, que acabou sendo considerada um fator de produção, porque ela vai atuar em conjunto com esses outros 3 e aumentar a produtividade na sociedade. Então, todo o sistema econômico ele vai ter esses fatores de produção, né, esses 4 que eu falei para vocês, que vão ser trabalhados por meio dos complexos de unidade de produção. O que são os complexos de unidade de produção? São os ambientes transformadores dos fatores de produção em bens e serviços. Ah, professor, não entendi. Então vamos lá, vamos ver se você consegue entender melhor. Isso aqui é um bem final, minha carteira. É um bem que eu adquiri no mercado. Comprei. Beleza. Mas isso aqui foi trabalhado numa unidade de produção. Sei lá, numa fábrica lá do Rio Grande do Sul. Ok? Então, a unidade foi trabalhada dentro da unidade de produção e nela tem vários fatores de produção. Tem a técnica que foi empregada, a tecnologia, tem o couro, o plástico, sei lá mais o que tem nela. Isso são os fatores de produção, que são, por exemplo, o couro, o plástico é o fator de produção terra, natureza, no contexto geral. E ela também teve um trabalhador, que trabalhou em cima dela, então teve o fator de produção trabalho. E também teve alguma máquina, que ela é costurada. Então, essa máquina de costura é o capital, é o fator de produção capital. E a tecnologia, que foi a técnica empregada para produzir ela. Então, veja que todo bem, ou mesmo prestação de serviço, ele tem os seus recursos, né, de produtivos ou fator de produção, que são trabalhados por meio de uma unidade de produção para ser gerado. E, além disso, a gente tem também, né, dentro desse contexto, o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que vão dar a base da economia. E que instituições são essas? O Tribunal de Justiça, o sistema de governo, sei lá, organizações não governamentais, sociedade organizada, partidos políticos, o sistema político existente, sindicatos. Então, são esse conjunto de instituições com as complexas unidades de produção e os fatores de produção existentes que formam um sistema econômico a ser operacionalizado, na verdade. Então, aqui, só para vocês terem a noção, eu estou passando para vocês, eu estou tentando trazer a reflexão de como a nossa sociedade é formada como um modelo teórico, né? É isso que a gente está resumindo, falando aqui na aula.
E aí, como eu falei, temos dois principais sistemas, que é o capitalista e o socialista, um considerado como economia de mercado, que as relações acabam sendo determinadas pelo mercado, a gente vai entender isso melhor lá na microeconomia, ok? E eu estou tentando passar essa visão bem mais ampla para vocês, para tentar não confundir. E o socialista é a economia centralizada, que o governo, o colega já até colocou, existe um órgão central, né, que vai estabelecer essa relação de domínio econômico. E no sistema capitalista não existe esse dominador do sistema. O governo é um agente econômico que vai ter alta relevância e importância, mas ele não domina. Né? Inclusive, existe uma corrente de pensamento que defende que o governo não deve intervir na economia. Mas não vou entrar nesse mérito agora, a gente vai discutir mais na frente, vocês terão até um seminário sobre isso. Então, quando a gente fala aí do sistema capitalista, a gente vai ver que a maioria, a predominância dos preços, seja de bens, de serviços, de salários, de máquinas, equipamentos, ou seja, tudo que existe na economia vai ser determinada com predominância a partir do mecanismo de preço. Esse mecanismo de preço é o que nós vamos estudar na microeconomia, que é a relação de demanda e oferta, tá? De bens e serviços aí dos fatores de produção. Lembrando que quanto mais eu tenho de oferta ou de produção de determinado bem ou serviço, mais barato ele vai ser. E quanto mais escasso ele é, mais caro ele tende a ser, seguindo a relação de mercado. Por que que... Mas isso a gente vai ver na microeconomia. Por que que um diamante é tão caro e a água é tão barata, né, quando você compra uma garrafinha de água? Essa relação vai ser explicada pelo sistema demanda-oferta, teoria básica da economia. E no sistema socialista, a gente já falou, é um órgão central de planejamento que decide e toma as decisões da sociedade. Então, só para a gente fechar esse primeiro entendimento, nós temos no contexto social os fatores de produção, que são trabalhados por unidade de produção, ou complexo de unidade de produção, e regulados pelas instituições, sejam políticas, jurídicas, né, sociais e econômicas, vão formar o meu sistema de produção. Para quê? Para produzir bens e serviços, para quê? Para atender às nossas necessidades humanas. Então, isso é o contexto de um sistema econômico que a gente vive e cada um tem a sua particularidade, tá? Seja o socialista, o capitalista ou os anteriores que a gente já teve historicamente falando. E é exatamente aquilo que eu falei na primeira aula. A nossa vida, ela surge e acaba para ganhar dinheiro, para comprar esses famigerados bens e serviços, certo? Então, é isso que acontece na relação de sociedade, olhando pelo viés econômico. Mas, de um modo geral, e aí vamos continuar aqui, né? O objetivo de uma indústria vai ser sempre produzir esses bens e serviços para vender e obter lucro. Acho que isso é a máxima do capitalismo. E como que a empresa obtém lucro, pessoal? Alguém tem ideia? Como que uma empresa obtém lucro? Na verdade, professor, a empresa precisa, ela precisa sempre decidir quais produtos produzir em quantidade, sem interação em preço e em quantidade de mercado. Dará uma resposta certa para que ela possa ter um lucro. Mas de onde vem o lucro de todas as empresas do sistema capitalista? Alguém sabe? Vem dos insumos dos seus produtos. Vem 70%, vou colocar assim, da exploração do trabalhador, tá? E Isso é verdade. que é o seu fator de produção principal, que é exatamente a teoria marxista pura, que é o que criticava, que é a tal da mais-valia. É como se eu trabalhasse 1 hora, né, na empresa e ela me pagasse só meia hora. Então, teoricamente, ela absorve meia hora do meu trabalho e incorpora, né, isso é o que vai lhe gerar o lucro, tá? Então, a gente... Não vamos longe. Onde vem a riqueza do nosso país? Ou do nosso estado? A gente paga... Os primeiros 6 meses são imposto. Pronto.
Então, eu acho que isso já resume, né, um pouco do que eu estou dizendo. Mas, de forma geral, assim, a gente precisa pensar. É aquilo que eu também falava para vocês na aula passada. A ideia é abrir a visão de mundo de vocês. Não observem a produção desse celular somente como um celular. Não vejam ele somente como um celular. Mas vejam que por detrás dele tem uma tecnologia, teve uma mão de obra, né? Foi tirado recurso da natureza para ele estar aqui. Então a gente tem que pensar além do que é dado, do que é visto. A gente tem que ver, né, além do muro. E essa é a ideia. Lembra que eu falei para vocês lá que se vocês saírem daqui com a visão de mundo um pouco ampliada, eu já estou satisfeito na disciplina. Bom, mas de forma geral... Professor, Oi? igual eu vi na reportagem um dia desse sobre economia, né, que a mão de obra de um trabalhador que se recebe um salário mínimo é R$ 33, parece, o dia, eu não sei bem. Eu sei que custa menos do que o quilo da carne, né? É triste. Sim, mas isso é o capitalismo. Eu brinco sempre para dizer assim para vocês, ó. Gente, a melhor política social que a gente tem até hoje, acho que foi de Getúlio Vargas, foi o salário mínimo. Foi o salário mínimo. Eu brinco assim, sempre eu digo assim que hoje nós estamos na escravidão. Mas como? Nós estamos numa escravidão documentada, porque Uma escravidão moderna, né? é uma escravidão moderna. Mas é isso mesmo. E deixa eu falar para vocês, ó. Vocês pensem, eu imaginem, se não existisse salário mínimo, muitos de vocês aqui, se tem gente de empresa privada, estariam trabalhando por R$ 100 ao mês. E não tenha dúvida disso. Pode ter certeza. Porque você ia preferir ganhar R$ 100 do que não ganhar nada. Entende? Então, o salário mínimo é uma política social de renda, mas que estabelece esse mínimo aí para ser, vamos dizer assim, o mínimo básico para atender às necessidades básicas do ser humano. Mas pensem, pela lógica estritamente econômica, se não existisse um salário mínimo para o trabalhador, os trabalhadores, ou seja, de forma geral, a exploração não tem nem como se imaginar, eu acho. Enfim. De forma global, então, quando a gente pensa sobre bem, é tudo aquilo que vai permitir satisfazer as nossas necessidades. Então, é uma questão de conceito. Né? Quando eu falo de bem ou de serviço, de forma geral, eu estou falando de algo que vai atender a minha necessidade, ou a necessidade de vocês, ou a necessidade de alguém em algum momento. Tá? Até porque, se for alguém, vocês já viram alguma empresa, ou fábrica, ou qualquer pessoa produzir algo que não vai servir para nada? Só se for um louco, né? Irracional. Pode falar, Joelma. Eu ia responder a sua pergunta. Responda. Não. Até Tudo porque visa o lucro, né, professor? tem que ter um objetivo. Se alguém produzir algo para não servir para nada, isso não é um bem para a sociedade, né? Porque não satisfaz as nossas necessidades. Enfim, então não seria um bem, né, ou um serviço. E quando a gente vai falar de bens ou serviços, a gente vai classificá-los dentro do sistema econômico de algumas formas. Ah, isso aqui, normalmente em sala de aula eu faço em forma de esquema, mas aqui, pelo formato, a gente vai ter que só observando eles. Primeiro, sobre o caráter. Eles podem ser de dois tipos, bens livres ou econômicos. Tá? O que são os bens livres? São aqueles que nos são úteis, até porque, lembrem lá, se não tiver utilidade para a gente, não é um bem. São úteis, mas eles são ilimitados e não exige trabalho humano ou esforço humano para a gente ter ele. Exemplo, a luz solar, o ar que você está respirando, quando você vai, né, viaja, vai para a praia, o mar, não possuem preços. Esses realmente não possuem preço, mas eles nos são úteis. Né? A luz solar, sem ela a gente não vive, sem o ar a gente morre. O mar é uma questão de satisfazer uma necessidade de lazer, enfim, né? Por exemplo. Mas a gente não paga por isso. E também a gente não precisa despender trabalho humano para produzir, porque isso vem da natureza, tá? Mas é um bem que a gente chama de bem livre, ok?
Por outro lado, nós temos ainda os bens econômicos. Esses já são diferentes. Eles também, por obviedade, têm que ser úteis a nós, mas eles são escassos, né? E, ao mesmo tempo, para eles existirem, precisa de esforço humano. Então, são todos aqueles bens que não são livres, que precisa do trabalhador, né? Ou da força humana para existir. Como a gente tem o sapato, a casa, o carro, enfim, o computador, a sua geladeira. Então, todos esses são classificados como bens econômicos, tá? Os bens econômicos, por sua vez, vão se dividir em dois grupos ou tipos de bens, que são os bens materiais, aqueles que a gente toca, né, os tangíveis, e é tudo aquilo que é materializado, enfim, e tem os serviços, que são os intangíveis. Eu dou sempre como exemplo a nossa aula. A nossa aula se utiliza de bens materiais, mas também de serviço, que é a prestação de serviço educacional. Vocês não pegam na minha fala, no conhecimento que eu estou falando para vocês. Eu estou prestando serviços educacionais, certo? Mas, ao mesmo tempo que vocês não pegam, a partir do momento que vocês estão anotando a minha fala, né, vocês estão materializando o conhecimento que eu estou passando para vocês, ou vocês estão escrevendo, aí aquilo que era intangível passou a ser um bem material. Ou o meu computador que eu estou usando aqui, para prestar o serviço, que é intangível, mas é um bem material, tá? A consulta de um médico, se ele te orienta, se ele está né, se ele está falando com você, ele dando recomendações médicas, ele está prestando um serviço. Um economista, quando ele vai dar dicas ou consultorias para uma empresa, ele está prestando um serviço, tá? Então, veja aqui, vou repetir, ó. Sobre o caráter, os bens são livres e econômicos. Os bens econômicos, que é essa segunda categoria, eles vão ser classificados em materiais e serviços, tá? Já esses bens materiais, por isso que eu falei que normalmente eu apresento em esquema, eles vão se subdividir em bens de consumo e bens de capital. O que é um bem de consumo dentro da sociedade? É aquilo que a gente utiliza diretamente para atender as nossas necessidades humanas. E esses bens materiais, como bens de consumo, eles podem ser bens duráveis e não duráveis. O que é um bem durável? O carro que eu utilizo no meu dia a dia, né, para me locomover das minhas necessidades. Isso é um bem durável, é um bem material de consumo durável. E o que é um bem material de consumo não durável? Sei lá, a roupa é considerada não durável, né? Várias coisas que elas se depreciam muito rápido e elas se acabam muito rápido. Então, só para vocês entenderem essas classificações daquilo que a gente utiliza para atender as nossas necessidades humanas, que são os bens e serviços. E além do de consumo, nós temos o bem de capital, que são aqueles bens que vão ser utilizados para produzir outros bens, que são as máquinas, os equipamentos, né, computador, edifício, instalações. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Considerando essa classificação, eu sou professor, eu utilizo o meu carro para me locomover no meu dia a dia. Esse carro, na classificação, ele é considerado um bem material de consumo ou de capital? O que vocês acham? Vocês entenderam primeiro o que é um bem de consumo e um bem de capital? Vamos lá, pessoal, preciso de vocês. Para acho que é de consumo. Se for para trabalhar, é de capital. Se for para lazer, é um bem de consumo, na minha opinião. Muito bem, Joelma. É isso aí. Se eu estou utilizando o meu carro, veja só, né? Tem uma diferenciação, Joelma, mas eu vou tentar, mas você tem, assim, você em partes está correto. Eu não uso no meu trabalho o carro. Eu só uso para executar o meu transporte até o meu trabalho. Isso não é bem de capital, tá? Isso é bem de consumo da mesma forma. Agora,
se eu sou um Uber e uso o meu carro para transportar pessoas e ter, né? A partir do meu Uber eu faço o quê? Eu estou prestando um serviço de locomoção e eu vou ser remunerado sobre aquilo. Logo, aí sim eu tenho um bem de capital. Eles geram outro tipo de bem. Lembrando que quando eu falo bem, eu estou falando de bem e serviço, tá, pessoal? É só o conceito macro. Exemplo, eu uso o meu computador para dar aula para vocês. Aí sim, ele é um bem de capital, porque ele é um intermediário da prestação de serviço de educação. Eu estou prestando aqui para vocês. Agora, quando eu estou em casa nele, assistindo vídeo, sei lá, vendo bobagem, jogando um jogo, ele passa a ser considerado na classificação um bem material de consumo e durável. Entenderam essa diferença na classificação? Sim ou não? Sim. Sim. A sua casa que você mora, ela é um bem material de consumo durável. Agora, se você pega a sua casa e transforma ela num restaurante, ela vai ser um bem material de capital, tá? Porque você gera outro bem a partir dele. E bem, lembre-se, seja bem físico, né, tangível, ou serviço, que é algo intangível. E os Então, bens... professor, Oi? tudo que gera recursos é um bem capital. Tudo que gera um outro bem. Recurso. Isso, por exemplo, eu tenho uma moto e sou entregador. Classifica a Né? sua moto para mim. Eu sou uma moto, eu tenho uma moto e eu faço entrega com elas. Em Isso. outro, eu sou tipo Uber, mas só entregador. Sim, eu sei. Então, eu estou gerando um bem. Isso. Classifica a sua. Você, na verdade, você está gerando a prestação de um serviço. Que aí eu vou Isso. considerar o conceito de bem, como eu falei no geral. Mas classifica para mim aqui, do que está na Como tela. assim? A sua moto é um bem material? Sim ou não? Ele é um bem material e um bem de consumo. Nesse caso que você está falando, Sim. não. Não. É um bem material de capital. Um bem material de capital. Porque você está gerando outro bem, né, no caso aí, prestando serviço. Entendeu? Entendi. Se você usar a sua moto só para o seu dia a dia, aí sim, era um bem material de consumo e durável. Tá? Entendi. Agora vamos pegar a sua moto, como você colocou, você usa ela para entregar, né, sei lá, produtos. Então você está prestando serviço de transporte. E a sua moto, ela é um bem material e de capital. Você está gerando, inclusive, dinheiro com ela, tá? Sim. E dentro da classificação de bem de capital, ela é um bem final ou um bem intermediário? E aí? É um bem final. Por quê? Porque ela passa por todas as etapas de transformação. Ela já está pronta, acabada. Ela já está pronta. Exatamente. Então, só para vocês verem, um bem. Então, assim, se a gente for pegar a classificação da sua moto, ela é um bem material de capital do tipo final, porque já é um bem acabado. Agora, o que seria um bem intermediário? Um bem material de capital intermediário. É algo que vai ser transformado em algum outro bem. Exemplo, as matérias-primas de forma geral, aço, ferro, alumínio, enfim, né? Eu sempre falo, o exemplo que eu dou é a tinta da minha impressora. A minha impressora é um bem material e eu uso ela para imprimir coisas para dar aula, então acaba sendo um bem de capital, porque eu utilizo, né, para produzir, ajudar nas minhas aulas. Mas a tinta que está dentro dela é um bem intermediário, porque a tinta vai ser incorporada, e o papel, né, vai ser incorporada junto com o papel, e vai sair o papel impresso com o conhecimento que eu quero repassar para vocês. Então, ela acaba sendo ali um bem intermediário.
ok? O caso da tinta e do papel. Mas a impressora em si, ela acaba sendo um bem final, porque ela já está pronta, acabada. Ficou claro isso? Imaginem, vou tentar explicar melhor, né? O celular, vou pegar o celular de novo. Esse celular é um bem econômico, vou voltar aqui. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem dentro da economia. É um bem econômico, em primeiro lugar, certo? Sobre o seu caráter. É um bem econômico do tipo material. É um bem econômico material de consumo e durável, porque eu utilizo ele só para o meu dia a dia, para o meu uso pessoal. Então, essa é a classificação. Agora, as peças que estão compostas nesse celular, a época de produção dele, elas eram um bem econômico, um bem material, um bem de capital e bens intermediários, que quando juntadas dentro desse celular, ela forma então o bem final, que é o celular. Entenderam? Isso aqui é mais legal de trabalhar em sala de aula, que eu vou fazer no esquema do quadro, né? Agora enrolou tudo. Verdade, professor, o senhor falando aí, tá me vindo a voz do professor Júnior todinho explicando isso, porque ele fazia tudo desenhado no quadro. Mas, enfim. O celular enrolou tudo. Resumindo, o seu celular particular, ele é um bem econômico, de consumo e durável. Beleza. Agora, se você tem o seu celular e você usa na sua empresa, celular para trabalho, vai ser um bem econômico. Vou usar aqui a classificaçãozinha para... É um bem econômico, para vocês não esquecerem. É um bem econômico, um bem material. É um bem, no caso de eu utilizar na minha empresa para trabalho, de capital, tá? E final. Porque ele já está pronto e acabado. Ok? Sim ou não? Ok. É só pensar vamos dizer assim, qual o objetivo do uso desse bem, tá? E além disso, a gente tem uma outra classificação que aí foge àquelas anteriores. Aquelas anteriores, se vocês olharem, uma vai puxando a outra, né? A gente vai encadeando. Os bens, eles também podem ser classificados em duas categorias maiores, que são os bens públicos e os bens privados. O que é um bem público? A gente diz que ele é não exclusivo e não rival. Ou seja, não é. O que é não exclusivo? É que se ele está disponível para todo mundo. Tá? Então, assim, qualquer pessoa pode utilizar. Então, ele não é exclusivo. E por que ele é não rival? Porque se eu usar ele não elimina você de usar também. Então, podemos usar nós dois. Ele está disponível para todo mundo, então ele não é exclusivo. E eu usando não te elimina de usar. Então, ele também não é rival. E aí, refere-se aos bens oferecidos pelo setor público, né? Como de transporte, segurança, justiça, enfim. Tá? Isso é que a gente considera de bem público. E o bem privado é exatamente o contrário, eles são exclusivos e rivais. Resumindo, ele é só meu, e se eu usar ele, você não pode usar. Exemplo, eu estou na minha casa. Você só entra... A minha casa é exclusividade minha, e ela é rival, porque se eu estou nela, você não pode, tá? A não ser que eu te convide, óbvio. Mas assim, por ela ser exclusiva, então eu tenho esse poder de dizer, venha ou não para minha casa. Então, eu te excluo do processo, tá? Então, resumindo, o meu carro que eu uso é meu. Se eu estou usando ele, você não vai poder usar. Então, assim, a não ser que eu permita, né, que você use. Então, essa diferença é uma outra classificação dos bens. Exemplo, ninguém pode te proibir de entrar no IFAC, ou lá ou no IFAC ou na UFAC. Ninguém pode, porque é um bem público. Agora, claro, fazer um curso lá precisa, né, tem uma questão aí de rivalidade, sim, porque existe uma concorrência. Mas para você ir lá na biblioteca da UFAC, ninguém pode te proibir de entrar lá, tá? Ou na do IFAC, por exemplo, biblioteca pública, num ônibus, né, de transporte público. Ninguém pode te proibir. Claro, tem uma questão que você tem que pagar uma taxa, uma tarifa lá, que a gente chama, né? Mas assim, mas você tendo o recurso, você pode usar, tá? Então, essa é a básica diferenciação.
Ok, até aqui? É muita coisa, né? Mas lembre-se, a aula vai estar gravada também, eu tenho um material, tá com vocês, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade. Lembrando, pessoal, vão fazendo os relatórios ou vão fazendo as anotações das aulas. Vocês, daqui uns dias, vão ter que participar de um fórum, recapitulando exatamente o que a gente está estudando aqui. E lá no final da N1, vocês têm a atividade final da N1, que é uma memória geral do que a gente também está estudando. Então, se vocês forem anotando, fazendo essas anotações ao longo das aulas, você já vai conseguindo participar do fórum e, ao mesmo tempo, já está construindo a atividade final. Então, é muito importante vocês fazerem isso. Oi? Eu já anotei 3 páginas do que o senhor está falando agora. Tranquilo. Mas aí depois você resume também, tá? Não, eu estou resumindo do resumo. Foi 3 páginas. Mas é assim mesmo, né? Porque economia, essa parte introdutória, ela é muito teórica, né? Muito conceitual mesmo. Quando eu entrei no Cigar para ver o conteúdo, eu disse, meu Deus, tem conteúdo para 2 anos de estudo. Eu disse, pelo... Lembra que eu falei para vocês que a disciplina de introdução é o meu curso de 4 anos e 60 horas? Pois é, eu disse, meu Deus, é 2 anos de estudo aí nessas matérias que tá de economia. Mas é Eu isso mesmo. vou pedir aproveitamento, mas eu vou fazer ela de novo. Ótimo, muito bem. Fico feliz. Nunca é demais, né? Ai, machuquei meu cotovelo aqui. Vamos lá. Agentes econômicos. O que são os agentes econômicos? Então, assim, a gente já viu o que é um sistema econômico, como ele é classificado, o que compõe ele, os fatores de produção que são trabalhados nas unidades de produção e geram os bens ou serviços e que são regulados por instituições jurídicas, políticas, sociais e econômicas. Ok. Mas a gente só está falando de coisas dos elementos que compõem. Mas e quem toca esse barco todinho que a gente montou até agora? São os agentes econômicos. Então, são as pessoas ou as famílias, os consumidores, são as empresas, é o governo e são os outros países do resto do mundo. Portanto, são pessoas de natureza física ou jurídica, né, que através das suas ações vão contribuir para o funcionamento de tudo aquilo que a gente vem falando até agora, né, que é o sistema econômico, seja qual ele for. E aí, os agentes econômicos, a gente tem, como eu já falei, as empresas, as famílias, o governo, seja estadual, municipal ou federal, e o resto do mundo, que não está aqui porque a gente só incorpora esse quarto agente econômico quando a gente passa a trabalhar macroeconomia, que vai estudar aí a relação do país com os outros países também, o comércio exterior. Mas são 4 agentes econômicos que movimentam, né, o que agem dentro de um sistema econômico. Empresas, famílias, governo, e a gente chama os outros países ou o resto do mundo. São 4, tá? E, portanto, a gente vai abstrair, né? Eu sempre brinco. Vamos imaginar, vamos voltar lá à infância, vamos brincar de imaginar. E na economia isso é muito natural. Você precisa imaginar modelos para poder entender alguma determinada situação. E a gente vai começar a imaginar o seguinte, que a gente vive num sistema econômico que não existe o governo e não existe interação com outros países. Portanto, nós vamos ter uma economia de mercado sem o governo e fechada. Fechada porque não relaciona-se com outros países. Isso acontece de verdade? Não, a gente sabe que não. Por isso que eu estou pedindo para vocês imaginarem. Então, imaginem que só tem as famílias e as empresas no meu sistema econômico. O governo não interfere e outros países também não existem. Tá? Então, imaginem isso. Como que acontece, então, essa relação? Eu vou mostrar para vocês como é formada a sociedade, o sistema econômico, e a ideia é que, ao longo da disciplina, a gente vá evoluindo esse pensamento. Então, considerando que só existe o agente econômico, família e empresas, que é o que nós chamamos de fluxo real da economia, que são as quantidades físicas, materiais das coisas, entre unicamente esses 2 agentes. E como que acontece? Eu tenho as famílias, tenho as empresas, isso é muito importante vocês acompanharem. E eu só tenho a formação de 2 mercados. O mercado de bens e serviços, que é tudo aquilo que vai ser ofertado de bens e serviços para a sociedade, ou seja,
para as famílias, e tem o mercado de fatores de produção, que lembrando que os fatores de produção são 4: terra, capital, tecnologia e trabalho. E nesse caso, eu vou considerar somente o trabalho como fator de produção, que são as famílias. E como que acontece, então, essa relação numa economia sem governo e fechada, né, sem interagir com o resto do mundo? As famílias, pelo fluxo real da economia, elas vão no mercado de fator de produção vender, ou seja, ofertar a sua mão de obra. Então, as famílias vêm, nós, trabalhadores, vamos lá no mercado de fator de produção e vamos ofertar. Ah, professor, que mercado é esse? É um mercado fictício, é quando você vai lá e procura um emprego, tá? Então, a gente vem e oferta a nossa mão de obra. Por outro lado, as empresas, que é outro agente econômico, vai lá no mercado de fatores de produção e demanda a nossa mão de obra, ou seja, ela vai comprar a nossa mão de obra. Então, nós vamos vender a mão de obra e elas vão comprar. Isso nessa relação acontece no mercado de fator de produção. Ok aqui? Conseguiram imaginar isso? Quando a gente passa, então, a olhar pelo mercado de bens e serviços, a lógica se inverte. Porque as empresas é que vão ofertar os bens e serviços para a gente, no mercado de bens e serviços, e nós, que somos os consumidores, as famílias, vamos no mercado demandar esses bens e serviços para atender às nossas necessidades. Então, a gente vende a mão de obra, que é comprada pelas empresas, e as empresas usam a nossa mão de obra para produzir bens, ofertar bens e serviços, que esses bens e serviços são comprados por nós mesmos, que somos quem produziu. Certo? É assim que funciona o sistema econômico de base, né? Não necessariamente, claro, eu trabalho no Araújo. Só um exemplo. Trabalho lá no Araújo. E eu vendo minha mão de obra para o supermercado Araújo, mas eu não compro tudo lá no Araújo. Não é isso que eu estou dizendo, claro. Você vai comprar roupa em loja de roupa, você vai comprar, sei lá, gasolina no posto de gasolina, mas na base, a gente tem que considerar um núcleo. O Araújo, o posto de gasolina, né, a loja de roupa é uma empresa, tá? Então, à medida que você vende sua mão de obra para uma empresa, ela usa, seja a sua ou seja de outro trabalhador, para produzir um bem ou serviço, para ofertar para você que vai comprar esse bem ou serviço no mercado de bens ou serviços. Certo? Então, assim, é uma lógica bem básica de entender o sistema econômico. Isso, lembrando, é o fluxo real. Eu estou vendendo a minha mão de obra, né, e eu estou comprando bens ou serviços, coisas físicas, ou, né, prestando serviço. Por outro lado, quando eu passo a olhar a questão monetária, e aí agora eu estou falando a circulação do dinheiro nesse sistema aqui, tá, que eu formei e mostrei para vocês. Quando eu vou olhar a questão monetária, o que que acontece? As empresas não compram minha mão de obra, então elas vão ter que me pagar um dinheiro, certo? A gente não compra os bens ou serviços ofertados pelas empresas, então a gente vai ter que pagar as empresas. E é isso que é o fluxo monetário da economia. Portanto, as empresas elas vão remunerar, opa, cadê meu cursor? As empresas vão remunerar os nossos fatores de produção, nossa mão de obra, e a gente vai pegar esse dinheiro que ela remunera a gente e vai comprar os bens e serviços das empresas. Então, isso vira um círculo. Isso acontece ou não acontece na vida da gente? É assim ou não? Sim. Parece o hamster que fica naquela rodinha que corre, Exatamente. corre e nunca sai. É isso mesmo, Joelma. É isso aí. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente passa a entender e analisar essas questões dá até uma depressão? Gente, é o ciclo do sistema econômico. Eu sou professor do IFAC, então o IFAC contratou minha mão de obra e ele me paga o meu salário. Aí eu vou lá e pego o meu salário, vou no supermercado, coloco gasolina, não necessariamente gasto no IFAC, até porque é uma instituição pública, mas eu estou gastando com outras empresas, entendeu? E é assim que acontece. O IFAC me paga, eu gasto o meu salário com as despesas que eu tenho. Você trabalha numa empresa que paga o seu salário, ela vai lá e faz, e você pega o seu salário e vai comprar de outras empresas. Isso acontece, esse ciclo, eu sempre brinco, quem trabalha no Araújo, né? Ou em supermercado, é um dos casos.
O funcionário é lá do Araújo, vende a mão de obra para o Araújo, supermercado, Araújo paga o salário e ele reinveste, né, alguma parte do seu salário comprando, fazendo sua feira no próprio Araújo. Aí fecha esse ciclo certinho, considerando o mesmo consumidor e empresa. Mas é assim que funciona a vida da gente, pessoal. Se a gente for considerar aí o fluxo real da economia e o fluxo monetário. E quando a gente junta os dois, né, o fluxo real, que é o de fora, a setinha contínua, com o fluxo monetário, que é o de dentro, a setinha pontilhada, a gente vai estabelecer o modelo econômico chamado fluxo circular de renda. Tá? Então, é só a junção daqueles dois esquemas, daqueles dois fluxos, para mostrar para vocês que a gente estabelece e fecha aqui uma economia de mercado, sem o governo, claro, e sem o resto do mundo. Mas é só assim que funciona na prática? Claro que não. Aqui, as empresas interagem com o governo cobra imposto, e o governo também interage com a gente, cobra imposto da gente também, seja direto ou indireto. Mas isso é uma fala para outro momento. Esse esquema, agora eu ampliei o ângulo de visão. Desculpa. O ângulo de visão. Aqui eu só tenho as empresas e as famílias no sistema econômico. Aqui eu coloquei o sistema completo, para vocês verem como eu resumi a sociedade todinha em um fluxo, aqui, um diagrama. Eu tenho os consumidores, só inverteu ali o lado, tá, pessoal? Mas aqui é os consumidores, que representam as famílias, vão interagir com as empresas, as organizações. E as organizações vão interagir com as famílias. As famílias também interagem com o governo no sistema completo, né? E também as organizações interagem com o governo e vice-versa. E todos esses três agentes econômicos vão interagir com o setor externo, que são os outros países. Tá? Por isso que essa linha de fora está circulando todos os três agentes internos. As empresas, os consumidores e o governo, então, formam o que nós chamamos de mercado interno. Quando a gente incorpora o setor externo na análise, a gente, então, tem o mercado externo e interno. E todo o sistema da sociedade, né, do planeta Terra, representado por esse fluxo, ele é circulado por quem? Quem é esse aqui? Essa linha mais azul? O meio ambiente, pessoal. O nosso limite como humanidade é o meio ambiente. Então, assim, a gente só vive até o limite do meio ambiente. Né? Se o meio ambiente, entendam todos os recursos naturais, o planeta Terra como um todo. E para vocês terem ideia, essa análise aqui, ó, ela morria que eu digo assim, né? Ela acabava, pelos teóricos clássicos, até o setor externo, tá? Ainda não se tinha o entendimento de que o meio ambiente era o limite geral da sociedade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Isso surgiu muito mais a partir da década de 80 e de 90, a preocupação com o exaurimento, né, com os recursos naturais. Até então, a sociedade acreditava que os recursos naturais, eles, né, eram ou ilimitados, ou o sistema econômico por si só ia conseguir superar a falta de algum ou outro elemento, mas a história foi mostrando, né, a história econômica, de que começou a faltar alguns recursos para a humanidade. E, portanto, passou-se a compreender que o meio ambiente é o limite fim de toda e qualquer sociedade. Por isso que tem se discutido muito essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, né, dos recursos da preocupação com os recursos naturais. Por isso que agora incorpora-se no fluxo de uma sociedade essa linha por fora, sendo, né, o meio ambiente o limitador geral. E para a gente finalizar a aula de hoje, eu sei que já foi muita coisa aí para vocês pensarem, pelo menos as aulas são gravadas, né, vocês podem revê-las. A gente vai entender que tudo que eu falei aqui, até agora, a economia vai estudar sobre duas áreas de estudo, né, principais, que é a microeconomia e a macroeconomia. Sendo que a microeconomia ela vai examinar a formação de preços em mercados específicos, ou como consumidores e empresas interagem no mercado, decidindo sim o preço e a quantidade que
vão consumir, né, que vão satisfazer as necessidades dessas pessoas. E a macroeconomia vai ter uma visão mais ampla da sociedade. Vai estudar o que a gente chama de agregados nacionais ou macroeconômicos, como o produto interno bruto, o investimento agregado, a população agregada, o nível geral de preço, enfim, mas não se preocupem com isso, que a partir da próxima aula a gente entra, então, nesse mundo chamado microeconomia. E a gente finaliza a N1 na microeconomia, e quando entrar na N2 a gente vai estudar, então, sobre a macroeconomia. Eu, particularmente, gosto de trabalhar mais a macro, que a relação é mais contextualizada. A micro, ela é um olhar muito focado, né, pontual, dentro do contexto da sociedade. É como se fosse assim, vou até tentar fazer vocês visualizarem só mentalizando, né, porque nessas aulas remotas, só mentalizando muita coisa. Pensem o seguinte, que eu tenho uma floresta, tá? Nessa floresta, eu tenho o conjunto das árvores, e é o conjunto das árvores que formam a floresta, ok? Mas o conjunto delas é formado por cada árvore individualmente. Então, eu tenho as árvores individuais e o conjunto das árvores individuais formam a floresta. O que seria a visão microeconômica? Eu olhar para dentro dessa floresta, olhando cada árvore individualmente, tá? E o que seria a visão macro? Olhar o conjunto de todas as árvores, ou seja, olhar a floresta como um todo. Então, basicamente, é essa divisão que a economia faz. E é como se eu fizesse olhar microeconomicamente para uma empresa. Eu estou olhando somente as relações daquela empresa. Tá? Agora, se eu quero ter um olhar macro, eu vou olhar o conjunto das empresas daquele setor e como elas estão se comportando na economia. Aí eu tenho um olhar ampliado. Eu tenho um olhar macroeconômico. Então, é basicamente essa diferença que a ciência econômica aí tem, e a gente vai passar a abordá-las elas individualmente ao longo da disciplina. Tranquilos? Chega, eu estou sem voz. Alguma dúvida? Tranquilo. Deu para acompanhar? Deu para absorver alguma coisa? Deu. A relação de vocês com o entendimento de onde vocês vivem, espero que já tenha dado uma ampliada na visão de vocês só com essa aula básica de conceitos iniciais. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar mais alguma coisa? Eu já vou interromper a gravação, que a gente já vai encaminhar para o finalmente, até porque já está dando o horário.